Graça e paz, amados irmãos, boa noite, que coisa boa, mais uma noite aqui com os amados irmãos, para ministrar a palavra de Deus, amém? Eu convido a todos agora neste momento, a fechar seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento, Senhor. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor está conosco neste momento. Sabemos que o Teu Espírito vai nos dar os discernimento da Tua palavra, Senhor Deus, para que a gente possa entender a Tua palavra e viver a Tua palavra. Abençoa cada irmão que está agora, Senhor Deus, assistindo este vídeo. Abençoa a sua casa, a sua família. Traz paz, Senhor. Ó Deus, traz a Tua mensagem, a Tua palavra, para que entre, Senhor Deus, em suas mentes e seus corações, para que sejam renovados, avivados. Ó Deus, faz isso, Senhor Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Me usa conforme Te apraz. Em nome de Jesus. E todos dizem amém? Amém, amados irmãos? Glória a Deus por todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Olha só, hoje nós vamos concluir o estudo do livro do profeta Jonas. Esse livro tem 4 capítulos. Nós já passamos os 3 capítulos anteriores e hoje nós vamos para o 4º. Lembrando que o tema principal do livro do profeta Jonas, amados irmãos, é que a salvação pertence unicamente ao Senhor. Interessante isso, nós temos que entender desta forma, porque é a forma correta, é a forma bíblica. A salvação não depende de mim, não depende de você, não depende de ninguém, de nenhum homem, depende apenas do Senhor. E Deus mostra a Jonas. E Deus vai estar mostrando também a mim e a você, através da leitura do capítulo 4, que a salvação, a misericórdia é de Deus sobre nós. Amém, meus irmãos? Interessante que no capítulo 1, fazendo um breve resumo, antes de começar o capítulo 4, a exposição, o capítulo 1, irmãos, mostra o chamado de Deus a Jonas. Deus chega a Jonas, chama Jonas, e diz para ele ir pregar em Nínive. Jonas, dentro do seu coração, cheio de amargura, cheio de ira com relação aos assírios, com relação aos ninivitas, com uma certa razão humana, porque não era um povo bom, era um povo muito perverso, um povo mau. Então Jonas olha assim e diz, meu Deus, como é que Deus chama para me pregar aos ninivitas? Aquele povo não merece a misericórdia de Deus. Aquele povo não merece a salvação. Aquele povo merece a destruição, a condenação. Eu não posso ir a Nínive. E pensa Jonas que ele poderia tomar essa decisão. Deus chamou Jonas. E quando Deus chama irmãos, é um chamado irresistível. Ninguém pode resistir ao chamado de Deus. Jonas desobedece e vai para onde, irmãos? Que nós já lemos no capítulo 1, para Tarsis. E começa toda aquela jornada, né? Então o capítulo 1 mostra primeiramente o chamado de Deus a Jonas, em sequência a sua desobediência e depois a soberania de Deus em trazer Jonas para Nínive. Então Deus, ele chama o vento e diz assim, vento, faz um vento bem forte aí, levanta ondas e faz uma grande tempestade neste mar. Mostrando a soberania de Deus sobre toda a criação, irmãos. Este é o nosso Deus. O vento escutou a Deus e obedeceu. O mar escutou a Deus e obedeceu. O peixe que Deus chamou para engolir Jonas e guardá-lo durante 3 dias e 3 noites, escutou a Deus e obedeceu. Menos o homem. O homem, ele escutou a Deus e desobedeceu. Jonas, o profeta fujão, assim podemos chamar, o profeta teimoso, escutou a Deus, mas não obedeceu inicialmente a Deus. Foi para uma outra cidade, distante de Nínive, para Tarsis. Mas Deus é soberano. Então o capítulo 1 termina Jonas sendo jogado ao mar. Mas Deus é soberano e Deus é rico em amor e misericórdia. Então Deus providencia a salvação de Jonas ali naquele momento. Porque se Deus não providenciasse aquele peixe, o que seria de Jonas?
Então Deus mostra a salvação a Jonas. Deus mostra que a salvação pertence ao Senhor. E o capítulo 2 mostra justamente isso. Jonas orando ao Senhor. Jonas reconhecendo que errou diante do Senhor. Jonas pedindo, clamando, suplicando ao Senhor. E no versículo 9 do capítulo 2, ele diz assim, e é esse que é o tema deste livro. Ele diz: a salvação pertence ao Senhor. Ele reconhece que Deus está no controle de todas as coisas. O capítulo 3 começa com a pregação de Jonas em Nínive. Até que fim Jonas chega em Nínive e vai pregar aos ninivitas. Irmãos, você imagina a cena, olha só. Um homem hebreu, judeu, no meio de um povo gentil pagão, um povo que era inimigo dele. E ele chega para pregar e durante um dia, irmãos, preste atenção nisso, olha só que milagre maravilhoso que Deus fez ali naquele momento. O maior avivamento em toda a história. Diz os estudiosos que Nínive tinha cerca de 500 a 600 mil pessoas. Todas elas foram convertidas ao Senhor, foram regeneradas. Nasceram de novo pelo agir do Espírito Santo de Deus. Deus manda o seu profeta a Nínive para pregar da seguinte forma. Olha só que pregação, irmãos. Preste atenção. Vê se você consegue entender aos teus olhos, aos nossos olhos humanos. Deus chega para Jonas e diz assim: Jonas, prega esta mensagem. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E só foi isso, meu amado irmão, que o profeta Jonas pregou. Sabe o que é o tiro de lição, irmãos? A mensagem é muito mais importante do que o mensageiro. O importante é a mensagem. O importante é a palavra. Não é o mensageiro. Não é o pastor. Não é aquela pessoa que está pregando ali. O importante é a palavra. E Deus pediu para Jonas pregar: diga à cidade de Nínive que em 40 dias ela será destruída. Olha o que acontece. Depois você pode até ler Jonas 3:5. O povo escutou essa mensagem e creu em Deus. Se arrependeram do mau caminho. Jejuaram, clamaram, suplicaram. Todo o povo, toda a cidade, inclusive o rei, irmãos. É um milagre de Deus através da sua palavra. O agir do Espírito Santo de Deus trazendo um novo nascimento para toda uma geração dos ninivitas, irmãos. E isso é histórico, irmãos. Tanto é o milagre do peixe, como é também o milagre desse avivamento, desse novo nascimento. Que até o próprio Jesus, nos evangelhos, ele fala isso, ele lembra Jonas. Aqui está um maior do que Jonas. Olha, eles se arrependeram. Olha, Jonas realmente ele passa 3 dias e 3 noites e faz uma semelhança a Jesus, porque ele passou 3 dias, né? E depois ressuscitou. Muitas pessoas não creem no livro de Jonas. Outros estudiosos, que não podem se dizer que são cristãos, porque a palavra de Deus, irmãos, é totalmente inspirada, de Gênesis a Apocalipse. Então, quando você lê um livro desse de Jonas e diz que Deus providenciou o peixe, você tem que crer que Deus providenciou o peixe. Que Jonas passou 3 dias e 3 noites naquela barriga, conversando com o Senhor, orando, suplicando, clamando e recebendo o perdão de Deus. Assim foi, meu amado irmão. E é isso, quando nós partimos para ler a palavra de Deus, é que nós temos que entender que esse livro é diferente de qualquer outro. Não é um livro comum, irmãos. A diferença desse livro para qualquer outro, sabe qual é? É a inspiração do Espírito Santo de Deus. É a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Me diga um pecado que você possa estar até cometendo hoje, que Deus não pode libertar. Me diga um. Deus liberta todos. E conhecereis a verdade. Se mergulha nessas letras, nesses livros. Estuda a palavra de Deus. Estuda toda a sua história. O plano de redenção. Interessante que quando começa o capítulo 4, olha só,
Eu falei para você que toda a natureza, toda a criação obedeceu ao Senhor, do capítulo 1 ao capítulo 4. O capítulo 4 ainda eu vou falar mais na frente. Mas do 1 ao 3 a gente vê o vento obedeceu ao Senhor, o mar obedeceu ao Senhor, o peixe obedeceu ao Senhor. Mas o homem não tinha obedecido ao Senhor. E Jonas, pelo que a gente vê nas leituras e nos estudos, tinha ido, inclusive, no capítulo 3, quando ele vai pregar, ele vai, mas vai assim, com um pé na frente e outro atrás. É a palavra de Deus que traz aquele avivamento, não é Jonas. É a palavra de Deus que traz todo o avivamento, todo o renascimento, todo o nascimento daquele povo, nascer de novo. E quando começa o capítulo 4, irmãos, e daqui a pouco nós vamos expor ele, começa com a tristeza de Jonas. A ira de Jonas. Como entender isso, irmãos? Possa ser que em nossas vidas a gente parece com Jonas. Como, irmão Fábio? Me explique. Porque Jonas, ele não queria que Deus perdoasse os ninivitas. Por quê? Primeiro, os assírios, os ninivitas, eram inimigos do povo judeu. Era inimigo de Jonas. Eles eram malvados. Eles torturavam as pessoas. Então Jonas não via ali que Deus deveria chegar com a sua mão e com a sua misericórdia e salvar aquele povo. E no capítulo 4 ele já começa a ver isso. Passaram os 40 dias na qual a sua pregação dizia: em 40 dias Nínive será destruída. Passou 40 dias e nada de destruição. E ele viu o arrependimento do povo. Ele viu uma mudança do caminho mau para o caminho certo, correto de Deus. Mas Jonas, em vez de ficar alegre com isso, ele ficou irado. Ele não aceitava isso, ele não entendia isso. E às vezes, aí onde eu quero chegar, às vezes tem pessoas que faz mal em nossas vidas. Fez algum mal a você? Pensa um pouquinho agora. Tem alguma pessoa que fez um mal a mim. E se eu pensar do mesmo jeito, eu estou sendo igual a Jonas. Os nossos inimigos, irmãos, nós temos que orar por eles. Temos que ter misericórdia deles. Temos que pedir que Deus tenha misericórdia deles. Pedir que Deus conduza a sua história, tragam eles para a vida eterna. E não querer condená-los. Porque a mim e nem a você pertence à salvação. A salvação pertence a Deus. Amém, queridos? Então eu convido a você a pegar a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo 4. Vão ser 11 versículos, irmãos. Preste bem atenção para a gente concluir essa exposição desse maravilhoso livro. Muitas lições aqui para nós aprender e aplicar em nossa vida. Vamos ler a palavra do Senhor. Jonas, capítulo 4. Do versículo 1 ao 5, vai falar sobre o descontentamento de Jonas. Amém? A ira de Jonas, a tristeza de Jonas. Olha só como começa. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ele está falando sobre o quê? Sobre o arrependimento, sobre o avivamento dos ninivitas. Então o capítulo 4 começa assim, ó. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Então Jonas não ficou feliz por Deus ter tido misericórdia daquele povo. Pelo contrário, ele ficou irado. Ele não conseguia entender. Dentro do coração dele, da mente dele, era uma batalha terrível. Como Deus pode ser assim? Essas pessoas não merecem. Mais uma vez, deixa eu dizer a você, meu irmão, você não pode julgar ninguém. A salvação não pertence a você. Nunca diga que aquele ali, o teu vizinho, o teu pai, a tua mãe, qualquer que seja o teu inimigo, aquele que fez mal a você, que ele não pode ser salvo, que ele não pode ser atingido pela misericórdia de Deus. Não faça como Jonas está fazendo aqui em relação aos ninivitas na sua vida.
Tenha misericórdia dos seus inimigos. Tenha misericórdia daquelas pessoas que fez mal a você. Tira essa mágoa que está dentro de você. Tira os ninivitas que podem estar dentro de você. Jonas somos nós. Se a gente pode olhar para esse livro e aplicar e fazer uma aplicação aqui, eu poderia dizer assim, ó, Jonas somos nós. Nós queremos julgar. Nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim, eu tenho crédito diante de Deus, então eu mereço a misericórdia de Deus, porque eu faço isso, e o meu vizinho não faz. Não sejamos assim, irmãos. Pelo contrário, suplicamos, oramos ao Senhor também pelos nossos inimigos. Deixa eu fazer uma aplicação direta nesse capítulo, nesse capítulo 4, logo no início aqui. Olha só, o pecado nos fez inimigo de Deus. Mas Deus usou misericórdia para cada um de nós. E se Deus chamou você, se Deus me chamou, com grande alegria, se Ele chamar outras pessoas, se Ele chamar aquela pessoa que fez mal a mim, tira a mágoa do teu coração, arranca os ninivitas do teu coração e joga longe. Se prostra diante do Senhor. Se há algum pensamento assim na tua mente agora, no teu coração, que isso caia por terra agora em nome de Jesus. Capítulo 4, versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Versículo 2. Interessante que mesmo irado, mesmo desgostoso, mesmo contrário a toda a vontade de Deus, Jonas fez algo muito importante que às vezes nós não fazemos. Às vezes quando nós estamos irados, às vezes quando estamos tristes, nós não queremos nem orar ao Senhor. Mas Jonas aqui deu um exemplo para nós. Olha só o versículo 2. E orou ao Senhor. E orou ao Senhor. E disse, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Olha só, ele querendo se justificar a sua ira, né? Dizendo que não tinha obedecido logo no capítulo 1 a ordem de Deus ir para Nínive e veio para Tarsis. Porque ele sabia que Deus ia perdoar aquele povo. Jonas conhecia o seu Deus. É um Deus bom, é um Deus rico em amor e misericórdia. Louvado e engrandecido seja o Senhor Jesus por isso. Só que Jonas não conseguia entender. Porque dentro de Jonas existia uma mágoa muito profunda contra os seus inimigos. Contra os ninivitas. Nós não podemos, escute irmãos, escute, olhe para mim. Nós não podemos guardar mágoas em nosso coração. Isso vai nos afastar de Deus. Como podemos orar o Pai Nosso e pedir perdão pelas nossas falhas se a gente não perdoa aquelas pessoas que nos ofendeu, irmãos? Como? Possa ser que você que me escuta agora tenha no seu coração manchado aí de mágoas de pessoas que fizeram mal a você, pessoas bem próximas a você, mas que você ainda não perdoou. Em nome de Jesus, meu amado irmão, você que me escuta agora, em nome de Jesus, olhe para mim, perdoe essa pessoa, perdoe esse ninivita. Não é você o juiz. Não é você o juiz. A salvação não pertence a você. Clame ao Senhor. Versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha a angústia que Jonas estava. Ele ora ao Senhor e diz, olha Senhor, eu sabia que tu ia perdoar, mas eu não estou aguentando mais isso. Eu não estou mais aguentando essa situação, Senhor. O Senhor perdoou os meus inimigos, os inimigos do teu povo, aquelas pessoas que fazem mal a nós. Como, Senhor? Como o Senhor pode fazer isso?
Então é melhor que eu morra, tira-me a minha vida. Olha a oração. Olha o que a mágoa no nosso coração faz, irmãos. Isso é uma palavra de um profeta, porque Deus colocou Jonas como profeta. E ele está sendo verdadeiro aqui. E ele fez uma atitude muito legal e muito correta, que nós devemos seguir. Sabe qual é? Devemos orar. Se estamos tristes, alegres, de qualquer situação. A oração é sem cessar, irmãos. Mesmo quando você não queira orar, você ore. Mesmo que esteja cansado, aí o inimigo vai dizer, não, não ora, eu vou orar. Porque na oração Deus fala conosco. Nos quebranta. Versículo 4. E disse o Senhor, acompanhe comigo a leitura, irmãos. Esteja com a palavra de Deus acompanhando a leitura, amém? É uma ministração através de um vídeo, mas você tem que estar com a palavra de Deus acompanhando. Esqueça a televisão no momento, esqueça aquilo que você esteja fazendo, porque eu estou ministrando a palavra de Deus. Escute a palavra de Deus. Escute, preste atenção. Versículo 4. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? O Senhor chega para Jonas, escutou toda a oração de Jonas, aí no final o Senhor, é razoável essa tua ira? Olha o versículo 5. Então Jonas saiu da cidade. Jonas pregou. Aí ficaram esperando. Ele pregou durante um dia. Então faltava mais 39 dias para ver se Deus ia castigar ou ia livrar. E nesses 40 dias, Deus viu o verdadeiro arrependimento dos ninivitas e não castigou aquela geração. Então no versículo 5, Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada. Enramada, irmãos, é a mesma coisa que uma cabana. Entendeu? E repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então ele construiu isso, essa cabana, ficou ali esperando qual seria a posição de Deus diante dos ninivitas. Entende isso? Então ele se isolou. Continuemos. A partir do versículo 6, é a lição do Senhor a Jonas. É mostrando a Jonas que a salvação pertence unicamente ao Senhor. Não cabe a Jonas dizer ao Senhor, não cabe a Fábio dizer ao Senhor, não cabe a você que está me vendo agora dizer ao Senhor de quem o Senhor tem que ter misericórdia ou não. Cabe somente, unicamente ao Senhor. Escute a partir do versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizeste sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Olha só, Jonas ficou alegre, né? É o primeiro momento aqui no livro de Jonas que a gente vê assim que Jonas se alegrou. Porque até o momento ele está numa luta constante com ele mesmo e diante de Deus. No começo do capítulo 4 ele diz que está extremamente irado. Mas agora, com esse ato de Deus, olha mais uma vez, Deus dizendo assim, ó, a planta nasce. E uma noite ela nasceu. Vamos continuar? Veja o que aconteceu. Pois se alegrou em extremo por causa da planta. Olha o versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme. Olha só. Mais uma criatura obedecendo a voz do Senhor. Um verme, uma largata, que foi àquela planta e a destituiu, a matou. O qual feriu a planta e esta se secou. Versículo 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento. Mais uma vez Deus mandando a sua soberania, mostrando a sua soberania sobre toda a criação. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, mais uma vez, Jonas pede a morte. Melhor me é morrer do que viver. Versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas,
É razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Terceira vez que Jonas pede a morte ao Senhor nesse capítulo 4. Vamos continuar, irmãos. Faltam só 2 mais versículos para a gente terminar o capítulo 4. Versículo 10. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Versículo 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Interessante, irmãos, que o livro do profeta Jonas, ele termina Deus fazendo uma pergunta a Jonas e não há resposta. Por que será que Jonas escreveu esse livro assim? Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Por que será que termina o livro de Jonas assim? Você já se perguntou por quê? Sabe por quê, irmão? Sabe quem é Jonas? Somos nós. E Deus está perguntando para mim e para você hoje. Deus está perguntando para Fábio e para você que me escuta agora. Fábio e o irmão que escuta e vê agora esse vídeo. Eu posso ter misericórdia dos teus inimigos? Eu posso ter misericórdia daquele povo pagão? Eu posso ter misericórdia daquele povo, daquele ali, daquele dali? Ou eu tenho que escutar você dizer para mim quem é que eu tenho que ter misericórdia? Qual é a sua resposta, irmãos? Glória a Deus, porque temos um Deus soberano, irmãos. Um Deus que está no controle de todas as coisas. Um Deus que sabia antes de Jonas ir para Tarsis que ele iria para Tarsis. Ia tentar ir para Tarsis. Ia fugir de Nínive. Deus já sabia de tudo isso, porque ele é onisciente. Ele tem todo o conhecimento. Tem todo o poder. Está em todo local. Não há como fugir dele. Então Deus, e eu quero aplicar esse final do livro aqui, para mim e para você que está perguntando: a quem pertence a salvação? E eu quero responder essa pergunta aqui. Vou ler mais uma vez o versículo e vocês vão entender. Olha só a pergunta. Versículo 11. Deus perguntando a Jonas: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Ele está perguntando a Jonas: posso ter misericórdia de Nínive? Aí eu quero responder biblicamente, irmãos, porque nós temos que nos acostumar a tudo que a gente responder ter base bíblica, ter texto bíblico, para mostrar que a resposta vem da palavra de Deus. Abram comigo Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16. Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16. Na realidade, esse texto está lá em Romanos, no Novo Testamento, mas esse texto é o texto que é encontrado também lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 19, quando Deus fala a Moisés. Mas vamos ler aqui em Romanos, onde o apóstolo Paulo está falando aos cristãos em Roma e também aos gentios. Preste bem atenção, versículo 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Vou repetir mais uma vez o texto. Preste bem atenção. Romanos, capítulo 9, versículo 15 e 16. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia,
e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então a resposta a essa pergunta ao profeta Jonas, inclusive, ele não responde. Jonas não respondeu a pergunta. Mas é como se fosse assim: Jonas agora é Fábio, Jonas agora é Edson, Jonas agora é todos vocês que estão me vendo agora. Respondam. Deus pode ter misericórdia de um povo pagão? Deus pode ter misericórdia do nosso inimigo que fez mal? Claro que sim, irmãos. A salvação pertence ao Senhor. Não podemos criar isso dentro de nós. A misericórdia pertence a Ele. Em Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16, que nós lemos agora, não depende de quem quer e de quem corre. Depende de Deus usar de misericórdia a quem Ele quiser usar misericórdia. Entenderam isso, irmãos? Então Jonas, ele sofria muito dentro dele. Era uma luta tremenda. Porque dentro de Jonas tinha uma amargura, tinha uma mágoa com relação aos ninivitas. Aos olhos humanos, irmãos, eu não quero tirar aqui também essa ideia de que realmente os ninivitas eram um povo bonzinho. Não, o povo ninivita era um povo ruim, fazia maldade, sim. Mas com relação à salvação, não cabe a nós. O que é que você tem? O que é que eu tenho que fazer para com o meu inimigo? Para com aquelas pessoas que me fazem mal? É desejar mal a elas? É pedir que Deus castigue elas? É isso que a palavra de Deus nos ensina? Não, irmãos, 1000 vezes não. Nós temos que orar. É difícil, irmãos, não é fácil, mas é assim, nós temos que nos quebrantar. Nós temos que entender que dentro de nós está o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus para nos fortalecer e fazer isso que Ele pede a fazer. Tenha misericórdia. Tenha compaixão com aquelas pessoas que lhe fizeram mal. Com aquelas pessoas que você acha que elas não merecem. Faça como Deus fez com você. Deus agiu com você sem você merecer. Ele lhe chamou. Ele tirou o coração de pedra dentro de você e colocou um coração de carne. Ele fez você nascer novamente espiritualmente. Ele agorinha está em cima de você, ó, santificando você, andando com você para onde você vá. Mesmo que você quiser ir fugir dele para Tarsis, ele vai lá. Ele vai dizer para o vento, da mesma forma que disse também na época de Jonas, vai criar um vento, vai criar uma tempestade e vai trazer você de volta para ele. Mesmo que você queira pegar os seus bens, como o filho pródigo, e repartir e curtir o mundão, mas mesmo lá, perto dos portos, dos porcos, você vai lembrar de Deus, você vai lembrar da casa do Pai, e você vai voltar para lá. E quando você voltar, Ele vai estar de braços abertos para lhe receber, porque Ele é um Deus rico em amor e em misericórdia. Glória a Deus por todas as coisas. Esse é o nosso Pai. Está sempre de braços abertos para nos receber, meu amado irmão. Clame ao Senhor, suplique ao Senhor. Se humilhe diante do Senhor, mergulhe no mais profundo do rio, do mar, o que for. Oh, para que Ele venha curar essas mágoas, venha tirar de você esse sofrimento que você está, essa falta de perdão que você está carregando. Não seja como Jonas. Não sejamos como Jonas. Em todas as coisas, nosso Deus está nos vendo. E está dizendo, eu tenho controle sobre todas as coisas. Você que está escutando a mim agora,
Deixa eu fazer uma pergunta a você e você vai responder para você mesmo. Você sente alguma mágoa no seu coração? Alguma pessoa lhe fez mal? E durante essa vida, eu não sei o tempo quanto isso, você ainda está carregando isso dentro de você. E em vez de você orar por esta pessoa, você está pedindo até a Deus que não tenha misericórdia dessa pessoa. Eu quero dizer a você, olhe para mim agora. Se você puder ficar de joelho, eu quero orar por você agora. Porque eu vou orar e vou pedir ao mesmo Deus de Jonas, ao nosso Deus, ao nosso único Deus, para que Ele liberte você disso. Para que Ele venha sarar essa ferida dentro de você. Feche seus olhos agora. Senhor Deus, em nome de Jesus. Possa ser que tenha alguém aí, Senhor Deus. Apenas uma pessoa. Possa ser que tenha. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja tocando a vida dessa pessoa. No coração dessa pessoa, Deus. Mostrando a ele que Tu és um Deus rico em amor e misericórdia. Ó Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, colocando na mente dele, no coração dele, ensinando a ele, que ele venha perdoar a essa pessoa que fez mal a ela ou a ele. Ó Deus, visita, Deus. Se você estiver de joelho agora, se você está sentindo a vontade de se ajoelhar, se ajoelhe. Em nome de Jesus. Eu peço àquele que é Senhor dos exércitos. Eu peço àquele que é único Deus. Eu peço àquele que venceu a morte por mim e por você. Em nome de Jesus, visita esse homem ou esta mulher que está agora de joelhos. Que está agora porque não aguenta mais, Senhor Deus, essa mágoa que ela está sentindo, dessa pessoa que fez mal. Em nome de Jesus, Senhor Deus, libera perdão sobre esta casa, sobre esta vida, sobre este casamento, sobre esta família. Em nome de Jesus, derrama sobre nós a Tua misericórdia, Deus. Ó Deus, faz com que a gente se arrependa, que a gente se converta do mau caminho, Deus. Possa ser também que tenha pessoas agora que ainda não confessaram que Tu és Senhor e Salvador das suas vidas. Se tiver alguém agora que nunca confessou e deseja no coração confessar, que assim você faça. Confesse que Jesus é Teu Senhor e suficiente Salvador. Peça perdão e comece a caminhar com Ele. Comece a escutar a Sua voz. Comece a andar com Ele. Comece a meditar em Sua palavra. Comece a louvar, a cantar hinos. E tudo aquilo que você fazia antes, como os ninivitas faziam, as suas perversidades, a sua idolatria, os seus pecados, isso ficou para trás a partir de agora. Creia na palavra, meu amado irmão. A palavra tem todo o poder. A palavra traz vida. A palavra penetra onde nada e ninguém pode penetrar. Assim como foi com os ninivitas, eu clamo ao Senhor para que Ele alcance vidas que agora estão escutando esse vídeo, que agora estão de joelhos diante de um Deus, não diante de mim, porque eu sou falho, fraco e pecador, mas diante de um Deus que é todo-poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, quando você lembrar de Nínive, lembre que o Senhor diz, o profeta fala, lá no capítulo 2, versículo 9. Ao Senhor pertence a salvação. Lembre que Nínive, os ninivitas, os assírios, era um povo que não merecia a misericórdia de Deus. Era um povo que não merecia o perdão de Deus. Aos olhos de Jonas, aos olhos humanos, ele está correto em afirmar isso. Mas eu quero dizer mais uma vez, ao Senhor pertence a salvação. Alguém me poderia dizer que o apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, passaria a ser um dos homens que mais pregou a palavra de Deus? O homem que mais escreveu os livros do Novo Testamento? Alguém poderia me dizer, irmãos? É assim que Deus faz. É assim que Ele faz, porque Ele é rico em amor e em misericórdia. E a misericórdia de escolher quem é só com Ele, não é comigo e com você. Tá bom, meu amado irmão? Então eu queria deixar essa ministração dessa palavra para você, para que você aplique em sua vida, que você se volte ao Senhor,
busque ao Senhor. Participe, irmãos, do curso Primeiros Passos que estamos tendo aí, que tem sido uma bênção também. Dos devocionais durante essa semana. Da escola bíblica que vai ter amanhã com o pastor Lucianinho. Do culto que vai ser amanhã às 19 horas, às 18 horas, se eu não me engano, é às 18 horas, lá na nossa igreja, que vai passar também no YouTube. Então, irmãos, nós estamos dando várias opções para que você se achegue ao Senhor. Toda a comunidade do Aratu é convidada para a casa do Senhor. Amém? Eu queria orar agora por todos vocês, que vocês fechassem seus olhos, por favor, para a gente orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa noite juntos. Hoje nós aprendemos, Senhor Deus, aprendemos e jamais esqueceremos que a salvação pertence ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor tire de dentro de nós todo olhar de julgar, todo olhar pensando que eu tenho direito e o meu irmão que está do meu lado não tem direito à salvação. Não pertence a mim isso. Que o Senhor coloque em mim um coração rico em amor e misericórdia semelhante ao teu, Senhor, para que eu possa orar pelo meu inimigo, pelo meu amigo, pelo meu vizinho, pela minha família, para que o Senhor alcance eles, para que a tua vida chegue a eles, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, sobre cada família aí da comunidade Aratu, que a tua palavra está chegando aí. Ó Deus, vai tocando na vida de cada um, Deus. Levantando também pessoas para nos ajudar nessa obra. Essa obra é tua e tudo que vamos fazer vai ser para glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém, queridos? Deus abençoe, em nome de Jesus.